Olá, pessoal! Espero que estejam todos bem. Hoje vamos dar continuidade ao nosso podcast e vamos falar sobre contação de história e as lendas amazônicas. Sabemos que por algum tempo o ato de contar histórias nas escolas era tido como uma forma de entreter, distrair e relaxar as crianças. Mas nos tempos atuais tem ressurgido a figura do professor contador de histórias. E essa figura ela é muito importante no ambiente educacional. Vale ressaltar que esse antigo costume popular pertence à tradição oral e vem sendo resgatado pela educação como estratégia para o desenvolvimento da linguagem oral e escrita. De acordo com alguns estudiosos, a contação de história é um valioso auxiliar na prática pedagógica de professores da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. As narrativas, elas impulsionam a criatividade, a imaginação, a oralidade e facilitam o aprendizado. Desenvolvem as linguagens oral, escrita e visual, sem contar que incentivam o aluno a ter prazer em ler. Uma aprendizagem de qualidade ajuda o estudante a desenvolver o senso crítico. A contação de histórias é uma estratégia pedagógica que pode contribuir de maneira significativa à prática docente na educação infantil e ensino fundamental. A escuta de histórias favorece a imaginação, educa, desenvolve habilidades cognitivas na criança. A ludicidade da contação de histórias no processo de ensino e aprendizagem desenvolve a responsabilidade e a autoexpressão. Assim, a criança sente-se estimulada e, sem perceber, desenvolve e constrói seu conhecimento sobre o mundo. Ouvir histórias traz diversão e, em meio ao prazer, a maravilha e o divertimento que as narrativas criam, outras aprendizagens podem acontecer. A intenção de um contador de histórias é fazer, da melhor maneira possível, que o interlocutor enxergue e vivencie de alguma forma o que foi narrado. Por isso, quem conta deve se apropriar bem da história e recontá-la com riqueza de detalhes. E para ajudar nesta tarefa, é interessante investir em diversos recursos, como ritmo, cadência, entonação, timbres prolongados e pausas, possíveis gestos, figurinos e até cenários. A BNCC aponta que criar e contar histórias oralmente com base em imagens ou temas sugeridos é um dos objetivos de aprendizagem no campo das experiências, ou seja, escuta, fala, pensamento e imaginação muito importante no desenvolvimento das crianças bem pequenas. E quem nunca ouviu quando pequenos? Quem nunca ouviu a famosa frase ao término de uma contação de história? Entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem quiser que conte outra. A prática de contação de história faz parte da cultura humana desde os tempos antigos, tanto entre crianças quanto entre jovens adultos e idosos. Quem não gosta de ouvir uma fábula, ou um conto clássico, ou uma lenda amazônica, que é o gênero textual abordado na nossa sequência didática?
É muito difícil encontrar por aí quem não gosta de ouvir histórias. Ao som da voz do contador, que se enche de mistério, deixando a nossa imaginação correr solta. O folclore brasileiro, ele é rico em histórias. Quem nunca ouviu de seus avós ou pais as fantásticas lendas que cercam o imaginário do Amazônida? Conhecer a literatura amazônica nas escolas de ensino fundamental é muito importante para a valorização da identidade cultural regional. Dando continuidade ao nosso podcast, vou falar um pouco sobre a lenda. Todos sabemos que a lenda é uma narrativa oral ou escrita, vivenciada por pessoas de maneira visual. Elas são passadas através da oralidade de forma subjetiva. A lenda, ela tem um caráter maravilhoso e consiste geralmente em histórias heróicas, em que o real e o fantástico se misturam. Com isso, fica quase impossível saber onde termina a verdade e começa a fantasia. Na lenda, o que vale é o relato como testemunha do acontecimento, validando a narrativa. Segundo o Cascudo, 1976, as lendas são episódios históricos ou sentimentais com elemento maravilhoso ou sobre-humano, transmitido e conservado na tradição oral e popular, localizável no espaço e no tempo. As lendas têm como função básica explicar fatos, como a origem das coisas, fenômenos naturais, figuras sobrenaturais. As lendas fazem parte da vida social das pessoas. É muito comum as ocorrências dos fatos sobrenaturais serem nas florestas, em águas, principalmente as narrativas amazônicas. Ou seja, as lendas buscam explicar os fenômenos sobrenaturais ocorridos nas localidades onde os rios e florestas fazem parte da vida dos moradores. No Brasil, há inúmeras lendas, influenciadas diretamente pela mistura do povo brasileiro. É importante saber que uma lenda não significa uma mentira, mas também não significa uma verdade absoluta. Mas devemos saber que uma história, para ela ter sobrevivido na memória das pessoas, ela tem que ter, no mínimo, uma parcela de fatores verídicos. As lendas fazem parte da construção dos hábitos sociais e é muito comum pessoas mais idosas repassarem as narrativas orais, contadas, por exemplo, ao final de uma tarde, à noite ao redor de fogueiras, nas comunidades distantes do meio urbano. E esses relatos anônimos, eles são passados de geração para geração. E conforme vão sendo passados, vão sendo modificados. Com isso, esses contadores de histórias vão valorizando cada vez mais seus ancestrais e sua cultura, mantendo vivas suas crenças. É importante frisar que nas lendas amazônicas, os heróis são seres habitantes da mata, rios
e eles se confundem muitas vezes com homens e animais. Esses personagens tornam-se divinos com ações sobrenaturais. Eles estão em sintonia com elementos do mundo, como o sol, a lua, os animais, os sons, a criação de palavras mágicas e de ritos, o folclore da região, os mitos indígenas. Eles explicam muitas coisas sobre a origem dessas lendas, como por exemplo os protetores da natureza, como um alerta e até mesmo da preservação das florestas. Com isso, esse encanto místico, ele é muito presente na literatura amazônica, que rodeia as pessoas simples que vivem em pleno contato com a natureza.